Bom, hoje como é dia das mentiras e a imprensa tende muito em tentar achincalhar o Chega e constantemente diz que nós mentimos e coloca expressões na nossa boca, coloca o Chega em cima de um anátema dentro da Assembleia da República como se o Chega vai para ali, não tem um comportamento digno da Assembleia da República, etc. E como isto tudo não passam de mentiras e de manipulação de informação, hoje vamos correr aqui de alguns vídeos para tentarmos perceber o que é que esta gente tenta fazer. Portanto, eu vou começar aqui pelo Ricardo Araújo Pereira, porque o Ricardo Araújo Pereira teceu uns comentários acerca do Chega que eu acho importante para começar o vídeo. Quando o Chega diz coisas sobre o que é, eu acredito. Quando o Ventura diz que é contra o regime, eu acredito. Quando ele diz que é que não quer que quer uma quarta república. Primeira mentira que aqui está. André Ventura nunca disse que era contra o regime, porque nós somos a favor do regime democrático e isso nunca teve em questão. O que nós temos dito e dizemos desde a nossa gênese é que somos contra o sistema, que é completamente diferente, mas o Ricardo Araújo Pereira nem sequer sabe a diferença entre o regime e o sistema e depois tenta vir com esta questão completamente estapafúrdia. Acredito. E portanto, quando aquele senhor disse que era fascista, quer dizer, só não é notícia no sentido em que não é bem o homem que mordeu o cão, não é? No Congresso do Chega há um tipo que se identifica como fascista. Nesse caso não é, de facto não é, se calhar não é notícia. Eu não Não houve ninguém no Congresso do Chega que se assumisse como fascista. Esta notícia, este vídeo já tem algum tempo. O que aconteceu foi, claro, ele depois explica a seguir, mas tenta deturpar a história. O que aconteceu foi alguém que disse sou homem, sou branco e isso hoje é ser fascista. Porque claramente todos percebemos que quando assumimos que somos homens é porque somos misóginos e porque estamos a discriminar as mulheres, é porque somos machistas, quando somos brancos é porque somos racistas e portanto aquilo que o senhor disse pode não ter sido a melhor forma de se expressar, mas o senhor o que quis transparecer foi a questão de logo com estas características todas, eventualmente perante a sociedade de hoje, sou fascista. Portanto, isto é de uma falta de honestidade intelectual surreal deste rapazinho do sistema. creio que a questão da ironia, eu sou a favor da ironia. Acho perigosa a ironia ali, acho feita por um congressista no Congresso do Chega. Ricardo Araújo Pereira acha perigoso a ironia quando ofende André Ventura a todo momento, ofende todos os militantes do Chega, ofende toda a gente que vota no Chega, mas diz sempre com o escudo que é ironia e, portanto, que eventualmente está a fazer palhaçada, porque os palhaços fazem palhaçada, e quando não lhe agrada a conversa, diz que acha que a ironia é perigosa. Perigosa, é o equivalente a uma pessoa ir passear para um jardim infantil com um ar sinistro e dizer sou pedófilo. Ironicamente, estou aqui, atenção, ironia, é ironia. Mas acho significativo que o Ventura tenha tido de mentir, ostensivamente mentir, para justificar o facto, porque o Ventura disse que o que aconteceu foi que alguém no público, ouve-se mal, mas de facto alguém no público diz qualquer coisa, alguém no público terá dito isso a ser um homem, um pai, um avô, hoje é ser fascista, coisa que eu não tinha reparado. Só me falta ser avô para ser fascista. Isto é uma alarvidade. O que aconteceu, a pessoa que disse esta questão do atenção, que isso hoje, essas características fazem de si um fascista, foi dito obviamente com tom irónico, e quem disse isto para o senhor que estava a discursar, até estava sentado ao meu lado, é deputado da República, e isto foi dito com este princípio, nunca com a forma como estão a tentar deturpar por completo as mensagens. Mas vamos ver então aqui uma série de questões que demonstram que parece que só agora que o Chega chegou à Assembleia da República que as coisas descambaram, etc. Primeiro vamos ver aqui a piadinha que o próprio Gato Fedorento, onde pertencia Ricardo Araújo Pereira, fez há uns tempos atrás, já há uns bons anos. Este vídeo tem 16 anos e demonstra que a linguagem na altura era muito polida e que o Chega é que vai fazer o desvirtuar da linguagem e a ética republicana dentro da Assembleia da República. Então vejamos aqui, na altura, o Presidente da Assembleia da República. Assembleia da República, Casa da Democracia Portuguesa, instituição distinta e solene, local de badalhoquice.
Pronto, já sei o que é que estão a pensar. Ah, lá está a garotada a fazer um pouco de chacota demagógica com os deputados. Não, agora a sério. É um local de badalhoquice. Não fiz mais do que cumprir o regimento. Diz-te o artigo 69. Curioso número. Curioso número? 69? O quê? Será que o Mota Amaral tem 69 anos? Os apartes e a forma de gerir o Parlamento sempre tiveram algumas atitudes mais jocosas. Eu não vou ver este vídeo até ao final porque não faz sentido. Mas vamos então passar para a parte do não podemos brincar com as palavras e, portanto, existem inclusive situações que são de ofensa. Eu vou colocar uma imagem de alguém que respeito muito, alguém que já não está entre nós, mas que eu respeito muito, Maria José Nogueira Pinto, que foi uma excelente deputada, foi uma pessoa muito ativa na política por quem eu tenho grande consideração e estima. Portanto, não há qualquer falta de respeito, é apenas para dizer que tudo isto já aconteceu no passado, existiram linguagens mais ofensivas, existiram alturas que fomos mais agressivos, mas isso não faz de nós os selvagens, como querem dizer. Este vídeo tem 14 anos. Sabe, eu há pouco estava a perguntar de onde é que saiu este palhaço, que é o senhor. E sabe porquê? Porque eu nunca tinha visto um palhaço permanente numa comissão parlamentar. Mas acho que devem ter eleito exatamente para isso, para nos animar. Então é uma espécie de música de fundo, mas na realidade eu tenho que prosseguir, não é verdade? Sim. O senhor deputado tem estado a insultar toda a gente num regime de total impunidade. Portanto, eu assumo pela primeira vez que esse chamado alguém na atividade política um palhaço. Bom, como veem, estas apartes parlamentares e ofensas parlamentares muitas vezes acabam por descambar, porque no calor do debate é normal que existam algumas intervenções que por vezes excedem os limites da linguagem, mas não venham com a questão, como dizia ontem Pacheco Pereira no debate que estava na televisão a dizer, porque é lamentável, porque eles ofendem-se uns aos outros. Parece que isto de repente, com a entrada do Chega, as coisas foram feitas de forma diferente. Mas vamos ver de forma diferente aquilo que tem 14 anos também e que todos nos lembramos. Nós não aproveitamos aquelas pessoas para vir ao Parlamento ganhar debates, Sr. Deputado. Não, Sr. O emprego daquelas pessoas e o futuro daquelas pessoas é importante demais para os usarmos apenas como arma de arremesso político, Sr. Sabem o escândalo que deu no mandato anterior, quando existiram, por exemplo, por parte de um deputado do Chega ter dito, lembrem-se do que o Manuel Pinho fez lá atrás, sim, estamos a falar daquele que aqui dentro fez o sinal dos cornos, mas tentaram logo tropar e dizer que o nosso deputado estava a ofender a Assembleia da República. Portanto, mas vamos ver os indignados do sistema, como é o caso de Francisco Louçã e o Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Presidente, poderá comunicar ao Sr. Primeiro-Ministro que, quando o Governo utilizou a lenda de Robin dos Bosques, convocou naturalmente um conjunto de significados, todos eles alegóricos, sobre o próprio Robin dos Bosques, que roubava aos ricos, para dar aos pobres que tinham sido roubados pelos ricos. E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro compreendeu muitíssimo bem o significado exato das minhas palavras, como todos os portugueses compreenderam. Aliás, hoje em dia, se o Chega disser que alguém está a roubar ou que existem indícios de roubar, tem a intervenção do Presidente da Assembleia da República a dizer que não é uma palavra digna e que não deveria ter sido utilizada dentro da Assembleia da República. Bom, mas hoje, como é o dia das mentiras também, estava a aproveitar, porque ontem também vi Paulo Portas completamente indignado com o facto de ter assistido a algo que foi dramático dentro da Assembleia da República e coisas com que nunca compactuou e que acha que é um atentado à democracia. Depois de ter estado com as lágrimas nos olhos à porta do novo espaço do CDS, o que eu respeito, é uma posição que é dele. No entanto, eu acho que grave não tem a ver com os comportamentos mais incisivos ou quentes que temos na Assembleia da República. Grave mesmo é que, por exemplo, quando eu vejo constantemente Paulo Portas a dizer que é um perigo para a democracia, por exemplo, dos Estados Unidos, ter uma reeleição de Donald Trump, porque é perigosíssimo. Eu recordo que Donald Trump está a ser condenado e julgado essencialmente por diversas acusações, mas uma delas, que teve um grande aparato policial e mediático, foi o facto de terem encontrado
uma série de fotocópias de documentos classificados dentro da propriedade de Donald Trump. Ora, eu queria recordar que a Justiça poupou portas porque foram 3 ministros do CDS a fotocopiar. Ou seja, existem mais de 61 mil documentos classificados no Ministério da Defesa que alegadamente Paulo Portas tinha feito o escrutínio de dentro do seu gabinete a ter mandado fotocopiar. Eu fiz propositadamente, para não virem dizer que isto é notícias do Chega, fiz propositadamente de vir ao esquerda.net, que é uma página assumidamente do Bloco de Esquerda, para demonstrar esta notícia. Esta notícia é do dia 23 de agosto de 2012, mas, ou seja, tem 12 anos sensivelmente, mas a realidade é que esta notícia está espalhada por todo o lado. Mas eu quis, para não ser o Chega a propagar notícias falsas, como diz também o Bloco de Esquerda, vim à página do Bloco para propagar esta notícia e para demonstrar esta notícia. Esperemos agora que os novos ministros do CDS, a par dos exemplos que aconteceram com os submarinos e com fotocópias, mais de 60 mil, feitas a documentos oficiais, documentos esses que tiveram no Departamento de Investigação e Ação Penal a ser analisados, depois de supostamente e alegadamente, quer Telmo Correia, quer Nóbrega Guedes, 2 ex-ministros também do CDS, terem feito também fotocópias. Considero interessante que Paulo Portas, quando julga Donald Trump na televisão e quando faz toda aquela quando está a falar com aquela sapiência ao domingo, a dar a sua palavra como se fosse a missa ao domingo à noite, se lembrasse daquilo que fez no passado. Depois, como hoje também ainda é o dia das mentiras, eu queria lembrar que José Luís Carneiro, o ano passado, no debate do Orçamento de Estado e principalmente quando saíram o relatório anual da Segurança Interna, depois de uma intervenção de André Ventura, fez uma intervenção muito acesa dentro do Parlamento a atacar o Chega, que o Chega era populista e que o Chega devia ter vergonha com os dados que trazia a público porque só tinha um objetivo, que era criar o medo nas pessoas. E nessa altura disse que a criminalidade estava a diminuir, apesar da intensidade da violência ser maior, mas que os crimes estavam a diminuir. Nós, na altura, chamámos a atenção que achávamos que o relatório anual de segurança interna deveria ser auditado de uma forma diferente e chegou a ser colocado em cima da mesa por André Ventura a possibilidade de, se tivéssemos força na altura parlamentar, poder ser feita uma comissão parlamentar de inquérito em relação à forma como os números do RASI são apresentados. Ora, isto foi muito criticado dentro da Assembleia, que o Chega vinha para destruir as instituições, que o Chega não estava para construir, etc. Bom, vou lá. Ontem a Direção-Geral da Polícia Judiciária coloca um relatório em público que diz que a criminalidade em 2023 atingiu os valores mais elevados dos últimos 10 anos. Pelos vistos, nós estávamos enganados. Pelos vistos, sabíamos exatamente do que estávamos a falar. E pelos vistos, uma vez mais, as notícias foram propagadas de mentira contra o Chega, quando na realidade nós sabíamos do que estávamos a falar e dissemos aquilo que era a verdade dentro do Parlamento. Mas sempre que nós falamos mais alto, aí sim é uma ofensa clara à Assembleia da República e é uma ofensa que não deveria ser feita. Mas, para terminar, eu vou-vos apresentar um vídeo que é espetacular, que o chorrilho da ordinarice entre os deputados do PS e do PSD chegaram a um ponto que eu não os vou replicar aqui, nem posso dizer o que foi dito, mas eu acho que conseguirão ver no vídeo. Se não conseguirem ver no vídeo, pesquisem no YouTube uma coisa que o título é Insultos no Parlamento, _TVI e entre parênteses, não censurado. Eu não vou dizer aqui porque caso contrário o vídeo pode ser bloqueado, mas vejam bem o nível e garanto-vos que não estava cá ninguém do Chega, nem foi ninguém do Chega que preferiu estas palavrinhas tão quietas. Portanto, quando vêm com, e para terminar porque não vou falar mais a seguir ao vídeo, quando vêm com esta parvoíce de dizer que o Chega veio manchar a democracia e criar um problema no hemiciclo que é muito difícil, como dizia Pacheco Pereira ontem, lidar e gerir uma Assembleia, quando essa Assembleia está aos gritos e a ofender os outros deputados, eles esquecem-se. Eu creio que Pacheco Pereira, inclusive, era deputado nesta legislatura que eu vou apresentar, mas vou deixar aqui a forma simpática com que eles se tratavam e a forma tão nobre como desempenhavam os papéis de deputados da Assembleia da República. Foi uma situação insólita esta quinta-feira no Parlamento. Discutiam-se energias renováveis e painéis solares. Quando começou a discussão, falava o deputado do PS. O deputado António Carlos Monteiro. Mas Vossa Excelência, quando diz isto, é bom que se perceba o alcance. Diz isto com a preocupação da questão
da dependência das energias fósseis, do petróleo, ou diz isto com base na questão económica e do emprego, ou diz isto com base em alguns interesses, legítimos que sejam, de comércio e de venda de equipamentos vindos do exterior? O Sr. Deputado Sr. Deputado, eu sei que a sua preocupação são os contribuintes. Eu sei que piamente esses são os seus interesses, são os contribuintes. Mas já agora deixaremos essas suas preocupações profundas para outra altura sobre esta ou outras matérias. Para o caso de ter dúvidas sobre o que foi dito, pode continuar a ver. Um colega do PSD ainda tentou conter o deputado, mas não serviu de muito. Depois desta discussão, os dois deputados do PS e do PSD saíram da sala e não voltaram mais. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor em polos opostos, adoro malhar na esquerda.